Meus amados e queridos irmãos, essa manhã de Santa Ceia, eu quero, em nome de Jesus, apresentar a mensagem, a palavra de Deus. É um tempo em que nós precisamos, como diz as Escrituras, nos agarrar com mais firmeza às verdades ouvidas. De outra feita, a Bíblia também nos diz, e sabe, meu irmão, minha irmã, nosso Espírito confirma com isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que está aqui nesta manhã de domingo, você ouviu tanta coisa na semana que passou, no ano que se passou. Você ouviu tantas palavras de derrota, tantas palavras de fracasso, tantas palavras que tentaram te jogar para o fundo. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai te erguer para um novo tempo, igreja. A palavra de Deus, às vezes, ela vai nos sacudir. Às vezes a palavra de Deus vai fazer com que nós levemos um choque de realidade. Mas é para que cada um de nós não venhamos nos perder. Então a palavra de Deus sempre vai nos conduzir à eternidade. E é isso que Jesus Cristo veio fazer neste mundo há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo, ele veio cumprir a palavra de Deus. Jesus Cristo veio cumprir a lei e os profetas. Sofreu, padeceu por mim, por ti. Você que também acompanha essa gravação, saiba que Jesus Cristo sofreu por você também. E quando nós celebramos a Santa Ceia, quando nós trazemos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a morte de Cristo e dizendo Maranata. O que é Maranata, igreja? Ora vem. Isso. Nós estamos aguardando. Pode sentar as diaconisas também. Você que está igreja bem agitada. Senta as diaconisas, por favor. Eu estou ficando agitado aqui no altar. Senta, por favor. Presbítero, senta aqui, meu irmão, comigo. Isso, tranquilidade. Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, Jesus Cristo, ele veio cumprir a palavra de Deus. E eu quero falar sobre o memorial. O tema desse culto de Santa Ceia dessa manhã é um memorial diante de Deus. Ouça o significado, não leia ainda, por favor, igreja. Olhe para mim para você entender a mensagem. Olha o que diz sobre o tema memorial. Memorial é uma designação da narração de acontecimentos ou pessoas que são inesquecíveis. Livro que é utilizado para apontar as coisas que alguém não quer esquecer. Meu irmão, minha irmã, memorial é tudo aquilo que nós não queremos esquecer. É tudo aquilo que, ou todos aqueles que foram homenageados, que estão sendo homenageados. Isso significa ter um memorial, é fazer memória de algo, de um feito de alguém. E você sabia que cada um de nós temos um memorial diante de Deus? Quem sabia, para assim com a mão. Você sabia que cada um de nós temos um memorial diante de Deus? Você tem um memorial diante de Deus, eu tenho um memorial diante de Deus. E antes que nós venhamos a ler essa passagem de Malaquias 3, sabe, meu irmão, minha irmã, um grande exemplo de um feito memorável. Claro que o feito de Jesus Cristo é o maior de todos eles, tanto que essa mensagem vai finalizar em Jesus Cristo. Posso usar qualquer exemplo aqui, Abraão, Isaac, Moisés, nenhum deles é maior que Jesus Cristo. Mas sabe, meu irmão, quando nós pensamos em memorial, nós lembramos da história de Mordecai e Esther. Quem nunca assistiu, quem nunca leu o livro de Esther, onde, quando nós estendemos uma linha do tempo, onde nós vemos Esther, ela sobressaindo sobre as candidatas, ela sendo assim aclamada como a rainha do rei da época. Meu irmão, minha irmã, e quando nós olhamos Mardoqueu, quando nós olhamos o tio de Esther, diante da província de Suzã, onde o rei Assuero escolheu entre as mais belas damas Esther como rainha. Só que a Bíblia vai relatar algo no início do livro de Esther que muitas pessoas não percebem. A Bíblia vai dizer que certa feita Mardoqueu ou Mordecai, como assim melhor te couber, ambos é a mesma pessoa, depende só da tradução da sua Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que certa feita Mordecai, eu vou usar Mardoqueu
para ficar mais fácil, Mordecai. Certa feita, Mordecai estava à entrada do templo, estava à entrada da cidade, na verdade é a entrada do palácio do rei Assuero. E aí Mordecai ali, na entrada do palácio, ouve os eunucos do rei conspirando contra ele. Você sabe que o eunuco eram as pessoas mais próximas do rei. Os eunucos eram os copeiros, os padeiros, eram aqueles que estavam muito próximos do rei, tinham acesso total ao rei. E aí Mordecai ali, de uma forma despretensiosa, ouve os eunucos planejarem a morte do rei Assuero. Imediatamente Mordecai avisa ao rei, manda avisar ao rei sobre aquela conspiração. E quando Mordecai ele anuncia aquela conspiração, a Bíblia vai dizer que o rei foi checar se de fato aquilo era verdade. E quando se checou, de fato o rei estava prestes a ser conspirado pelos seus eunucos. E quando ele ficou sabendo, aqueles eunucos foram enforcados. E a Bíblia diz que aquele feito, atenção, aquele feito de Mordecai foi escrito nos livros da crônica do rei. Diga, memorial. Mordecai foi colocado, foi ali registrado como um feito digno de honra diante de Assuero. Meu irmão, minha irmã, e aí a Bíblia vai continuar descrevendo o livro de Esther. Eu não vou ler todo o livro, eu vou resumir onde eu quero chegar e levar vocês a entenderem, cada um de vocês, que nós temos esse memorial diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Esther, depois de constituída a rainha, surge uma figura satânica, extremamente diabólica, perseguindo o povo judeu, o tal Amã. Então Amã se levanta e diz: olha, eu preciso exterminar este povo judeu. E veja que o rei Assuero, ele tinha uma província em Suzã, mas ele tinha outras 127 províncias. Ele era um governador assírio muito influente. Ele tinha muita influência, meu irmão, minha irmã. Então a Bíblia vai dizer que esse tal Amã, levantado pelo próprio Satanás, ele começa, ele era um rei persa e não assírio, tá? Rei persa. Que nós tivemos ali nesse pequeno intervalo uma divisão de poderes, uma alternância de poderes. Mas Assuero era um rei persa. Então a Bíblia vai dizer que ele tinha como a província Suzã e tinha outros 127, sabe, meu irmão, minha irmã, outras 127 províncias sob o seu comando. E esse Amã diz o seguinte: olha, eu preciso exterminar esse povo judeu. E Amã, ele leva o rei a assinar um decreto na época de por isso que chama Purim, a festa de Purim, a festa do livramento, a festa da batalha. E aí Amã, com uma vã sutileza, convence o rei a assinar um decreto que tal dia o povo judeu fosse saqueado e fosse morto. Olha só, um decreto que não dava nenhuma possibilidade de defesa ao povo judeu, diga-se ao povo de Deus. Aleluia! E aí a Bíblia vai dizer que quando Amã fica sabendo disso, quando Mordecai fica sabendo disso, ele procura Esther. Sendo tio de Esther, ele procura ela e diz: olha, Esther, você precisa saber que Amã está tramando contra o povo de Deus. E Esther fica toda receosa porque ela tinha um título, ela tinha uma imagem a zelar, e o tio dela fala: olha, você lembra-se que você também é judia. Ou seja, esta lei vai atingir você de uma forma ou de outra. E aí Esther faz o propósito de jejum, de oração, se perecer, toda aquela coisa, e comparece diante do rei Assuero e diz: olha, rei Assuero, tal coisa e tal coisa está acontecendo. Mas antes tem um fato interessante, antes dela obter a benevolência do rei. A Bíblia, você veja que quando nós temos um memorial diante de Deus, nós não ficamos
esquecidos. Lembra do testemunho que foi dito agora há pouco? Nós não ficamos esquecidos diante de Deus. Mordecai tinha feito uma ação heróica e tinha sido escrito no livro das memórias do rei. E certa noite, meu irmão, o rei perde o sono, o rei fica com insônia e não consegue dormir, vira para um lado e vira para o outro. Era o anjo do Senhor incomodando bem a ele. Aí o rei falou: quer saber, já que eu não estou conseguindo dormir mesmo, ô servo, traz o livro dos fatos heróicos, traz o livro dos memoriais. E quando o rei começa a ler, começa a desfolhar o livro, ele cai na história de quem? Mordecai. E ele pergunta: olha, esse Mordecai aqui, que revelou uma conspiração contra mim, o que foi feito para ele? O que foi feito em memória de Mordecai? O servo vira para o rei e diz: ei, não foi feito absolutamente nada, nenhum brigadinho valeu, nenhum valeu. Aí quem que estava no pátio, quem que estava lá andando no pátio do rei? O tal Amã. Aí o rei olha para o pátio e fala: chama Amã aqui para mim. E a hora que ele chamou Amã, ele pergunta: Amã, olha, um homem que é digno, alguém que o rei queira honrar, o que você acha que deve fazer? Olha, rei, ele logo pensou que era quem? Que fosse ele. Falou: não, rei, você tem que colocar ele sobre o cavalo, você tem que colocar a coroa real nele e sair proclamando na cidade: esse é o homem a quem o rei, tocando as trombetas, esse é o homem ao que o rei quer honrar. Ele falou: olha, gostei disso, Amã, faça tudo isso para Mordecai. Na hora, o semblante de Amã desfaleceu. E aí depois vem a história de que a rainha revela os planos de Amã, e o rei fica irado quando olha e vê Amã acordando a rainha. Fala: além de tudo, você ainda está, Amã, você está tudo errado, e manda enforcar Amã. Ou seja, aquilo que era para ser uma destruição ao povo de Deus se tornou em bênção. Porque o novo decreto, como o rei não poderia revogar o decreto, o rei assinou um novo, dizendo: olha, a guerra vai acontecer, o puro vai acontecer, mas o povo de Deus pode se defender. Porque o povo de Deus nem poderia se defender. Então veja, meu irmão, minha irmã, que um homem com um fato heróico diante de um rei de uma grande influência teve memória, foi honrado. Aquilo que era para ser morte tornou-se em vida, aquilo que era para ser vergonha tornou-se em honra, porque é isso que Deus faz aos seus escolhidos. Ele honra, Ele se lembra, Ele não se esquece dos seus. Como diz a palavra do decreto: ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. E leia comigo, por favor, agora, meu irmão, minha irmã, o que está relatado no livro de Malaquias, capítulo 3, e verso 13 ao 18. Malaquias 3, olha o que diz no verso 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Para um minutinho só, igreja, olha para mim, por favor. Essa primeira parte de Malaquias 3,13, a Bíblia relata sobre aqueles que são ingratos diante de Deus, que estão comparando a sua vida santa, imaculada, consagrada, ungida a este mundo. Veja o relato dos primeiros. O que nos serve a servir ao Senhor? O que nos adianta andar de luto diante de Deus? Olha os soberbos, olha os iníquos. Eles tentam ao Senhor, eles não obedecem ao Senhor e prosperam e escapam. Igreja,
jamais compare a sua vida à vida das pessoas deste mundo. Não cometa este erro de comparar a sua vida à vida dos soberbos, dos iníquos, dos rebeldes, daqueles que não querem, não têm nada de Deus. A sua vida é muito maior, muito melhor, muito mais preciosa diante de Deus. Deus não me dá uma escolha de comparar a santidade que Ele me outorga à iniquidade que está sobre este mundo. Então veja que nesse primeiro relato de Malaquias 3, nós estamos olhando aqueles que estão contestando, dizendo: olha, o que me adianta servir a Deus? O que me adianta andar em santidade? O que me adianta negar a minha vontade nesse mundo? Olha para os soberbos, olha para os iníquos, eles tentam ao Senhor e nada acontece com eles. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai dizer que aquilo em Gálatas, que aquilo que se planta, se colhe. Você está plantando com Deus, e a Bíblia vai dizer: você vai colher a seu tempo, se não houver desfalecido. Não desfaleça, não canse de fazer o bem, porque a seu tempo Deus vai te honrar. Aleluia! Não compare a sua vida com a iniquidade que está nesse mundo, porque eles estão sorrindo nas suas redes sociais, eles estão postando momentos felizes, mas na sua intimidade são pessoas tristes, vazias, depressivas. Ao passo que nós, a igreja do Senhor, temos o Espírito Santo, que nos dá alegria, paz, bondade, mansidão, longanimidade, benignidade, fé. Você vai comparar isso com esse mundo, igreja? Não faça isso. Mas olha aqui o que de fato nós temos que fazer. No verso 16 ele diz: somos nós, devemos estar inseridos aqui. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluias! Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que serve. Diga amém. Amém. Olha só, meu irmão, minha irmã, os que temiam a Deus falavam uns aos outros: olha, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, estou na luta, estou na beleza, mas Deus é comigo, Deus não vai me deixar, Deus vai me honrar, Deus vai me dar força. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. A Bíblia diz, o profeta Malaquias diz: e Deus ouvia e atentava. Deus ouve o teu coração, Deus ouve as palavras dos teus lábios, quando você diz: bom é servir a Deus. Estou em prova, mas bom e excelente é servir ao Senhor Deus. E a Bíblia vai dizer: e havia um memorial escrito diante do Senhor, para que se lembrem do seu nome. Igreja, o seu nome está escrito diante do Senhor. A tua família pode te esquecer, os teus amigos podem te abandonar, aqueles que outrora diziam ser seus amigos e hoje te viram as costas, podem te abandonar, mas Deus não te abandona. O seu nome não pode ser apagado, a não ser se você mesmo o apagar, mas o seu memorial está diante do Senhor. Toda vez que Ele olha, Ele vê o teu nome lá, como diz aquele louvor do Davi Sars: o seu nome está lá. Lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor. Aleluia! E sabe o que o Senhor diz? Você será para mim particular tesouro. Você é parte, sabe, meu irmão, minha irmã, você não tem aquela, a gente não é apegada a nada desse mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas não tem aquelas coisas que você não gosta que mexe? Não tem? É
nós. E aquelas coisas que você não gosta, mas isso é particular, isso é meu, não mexe. Ora, sabe o que Deus está dizendo? Olha, você é particular, ninguém mexe com você. Aleluia. Ninguém mexe com você, porque você, para mim, é particular tesouro. E se mexer com você, está mexendo comigo. E se mexer com Deus, meu irmão, quem pode com o Senhor, contra o Senhor? O dia está preparado e você vai ser e será e já é um particular tesouro do Senhor. E meu irmão, minha irmã, hora ou outra vai aparecer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque o teu brilho, como diz a Bíblia, a luz do Senhor vai brilhando, 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 até chegar dia perfeito. Ou quando a aurora do Senhor chegar sobre a tua vida, você será iluminado pelo Senhor. Pastor, o que me faz ser iluminado por Deus? Diga, o Espírito Santo. A Bíblia não fala que o Espírito Santo tem ciúmes? Tem ciúmes de mim. Vamos cantar esse louvor, né? O seu amor, não é? Deus, ele tem ciúme da tua vida, porque você tem um memorial, e todas as vezes que Deus olha, o seu nome está lá. E quando você está triste, ele vem com consolo. Quando você está fraco, ele vem com força. Quando você está desanimado, ele vem com unção. Quando você está precisando, ele vem com milagres, com livramentos e com poder e glória. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, para terminar, eu não posso terminar isso sem falar de Cristo. Abra rapidinho o próximo livro, Mateus 28, 18. Mateus, um pouquinho ali à frente, é só você percorrer. É o próximo livro, lá 28, 18 ao 20. Os últimos 3 versículos de Mateus 28, 18. Está facinho de achar. Amém? Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha o que Jesus disse: eu tenho um compromisso de estar com vocês todos os dias. Não à toa Jesus Cristo expirou no seu último ato na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele declarou: está consumado. Jesus Cristo, quando consumou a sua morte na cruz do Calvário, ele disse: agora vocês vão receber o Abba. Agora o Espírito Santo vai descer com força, porque eu vou estar com vocês todos os dias, na pessoa do Espírito Santo. E o que nós declaramos na Santa Ceia? Eis que o meu corpo é dado em favor de vós. Aleluia. Comendo pão, e assim vocês farão memória de mim. A maior memória. Eu disse isso, meu irmão, minha irmã, uns cultos atrás. Jesus, ele sabe do problema que nós temos em apegar as coisas materiais. A única coisa material que ele deixou para nós lembrarmos dele, a única coisa material tocado foi a Santa Ceia, porque tipifica o corpo e o sangue dele. Amém? Então, ao corpo e ao sangue de Cristo, dê um glória a Deus bem forte. E dê palmas para Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, glórias sejam dadas ao teu santo bendito.
Glória a Deus.